Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E agora vamos lá pro vídeo. Bom, gente, o vídeo de hoje eu vou estar contando, né, uma história que aconteceu comigo. E como vocês podem ver aí no título, é sobre a tentativa de assalto num apartamento que eu morei, né, que morou eu, Marquinhos, a mãe dele, a irmã dele. Isso que aconteceu já tá com um bom tempo, tá? Tá com, se eu não me engano, uns 2 anos. Eu fiquei de contar essa história pra vocês, sendo que eu não me sentia ainda bem em falar nesse assunto, por conta que toda vez que eu pensava, em contar, né, pra poder lembrar de tudo que aconteceu, isso me prejudicava muito. Então eu preferi deixar que com o tempo eu conseguisse falar isso pra vocês, né? E eu vou começar a contar pra vocês. Isso aconteceu, né? Se eu não me engano, foi no segundo jogo do Brasil na Copa, tá? Que o Brasil participou. E eu não lembro a data exata, nem horas exatas, tá? Mas o primo do Marquinhos estava lá em casa nesse dia que ele tinha ido assistir a Copa com a gente. E eu lembro que depois que acabou o jogo, a gente ficou conversando normal. E depois a gente inventou de estudar porque tinha o Enem no final do ano, né? Então os três iam fazer. Daí a gente começou a estudar e tal. Daí depois de um tempão, a gente parou de estudar. E aí foi comer, no caso foi jantar. E depois ficou conversando. Daí depois, eu e o primo do Marquinhos, a gente foi responder uns questionários de matemática, né? De um negocinho que eu tinha, uma folha assim, que era com alguns questionários de matemática, daí a gente foi tentar responder. E o Marquinhos ficou brincando e tirando foto do Frajola. Nisso, a gente ficou lá no quarto, a janela do quarto estava aberta, daí o primo do Marquinhos estava sentado na cama, perto da janela, e eu estava sentada num colchão de solteiro que ele estava dobrado assim no meio, na parte do lado da minha cama, também perto da janela. E o Marquinhos ele estava sentado na ponta da cama, porque aí ele estava brincando com o Frajola e também o celular dele estava carregando. Daí nisso, a gente ficou lá tentando responder o questionário, ele também ficou conversando com os três. Daí eu lembro que começou a chover e eu acho que já era umas meia-noite e pouca já por aí. E também, gente, lá no apartamento, nesse apartamento que eu morei, os blocos, né? O espaço entre um bloco e o outro, não era junto colado. E tinha calçada, né? A calçadinha que era para poder as pessoas andarem normal. E logo depois da calçada já era a garagem, então a calçada não era tão grande. E aí tinha a garagem, que as garagens tinha a coberta, né? E tinha as grades. Daí, beleza. Aí eu lembro que começou a chover, só que sempre que chovia, molhava dentro do quarto. Daí a gente sempre fecha a janela. Isso eu fui fechar a janela para poder não molhar a gente. E quando eu olhei pro lado esquerdo, eu vi uma pessoa muito estranha, né? Ele tava andando meio devagar. Não sei se era para poder chegar no bote, né? Do nada. Nisso, como eu achei ele muito estranho, eu fui fechar a janela e rápido, porque eu não sabia se era algum morador. Daí eu vou fechar a janela rápido, porque eu não sabia que a pessoa ia fazer. Sendo que assim que eu encostei a janela, que eu fechei, que só faltou fechar o trincozinho, ele encostou na janela, né? E forçou para poder tentar abrir. Na hora eu não consegui pensar em pedir ajuda, porque eu tava tão focada em
tentar conseguir segurar aquela janela e fechar o trinco para poder ele não abrir, que não veio na minha cabeça na hora de pedir ajuda, que eu acho que se eu tivesse conseguido pedir ajuda, eu acho que eu teria conseguido fechar a janela, né? Daí nisso ele forçou a janela para poder abrir. Ele conseguiu abrir a janela. Daí foi quando eu pedi ajuda, sendo que ele já tinha aberto a janela. Daí, quando ele abriu a janela, ele já foi falando que era um assalto. E nisso a gente só teve a ação de sair dali do quarto. Eu peguei meu celular, que meu celular tava bem pertinho da janela. Peguei meu celular e a gente saiu. O Marquinhos acabou deixando o celular dele ali, mas tava bem distante da janela, porque tava carregando, então era um pouco difícil dele conseguir pegar no celular. E nisso a gente correu, chamou a mãe dele, a irmã dele, porque elas estavam dormindo, porque não sabia como é que ia acontecer, né? Daí nisso ele ficou dizendo que era um assalto, que era um assalto, que queria que abrisse a porta, que ele queria entrar, que era um assalto. Daí o primo do Marquinhos e o Marquinhos pegaram e gritaram que ia ligar para a polícia. E também eu lembro que eles gritaram que o Marquinhos, né, no caso, gritou para o Júnior pegar a arma dele. Sendo que ninguém tem arma, gente. Ninguém tem arma. Nem aqui, nem na casa da mãe dele, nem o Júnior, nem o Marquinhos, ninguém tem arma. Mas eles fizeram isso na tentativa de espantar o cara, né? Sendo que, querendo ou não, é perigoso fazer isso porque a gente não sabe se ele. A gente não sabia se ele estava armado. E se ele tivesse armado, ele poderia atirar em alguém caso alguém aparecesse ali na frente dele, né? E nisso, a gente saiu correndo pro hall, né, do apartamento, pediu ajuda, daí o cara correu. Aí ligou pra polícia, eu lembro que já era mais ou menos 1h pouca da manhã quando ligou. E disseram que ia mandar uma viatura. Beleza. Todo mundo voltou, né, para os seus apartamentos. A mãe do Marquinhos foi dormir, eu, o Marquinhos, a irmã dele e o primo dele ficou na sala assistindo televisão e conversando para ver se amenizava, né, a situação, para ver se a gente relaxava. Aí quando foi um tempo depois, o cara voltou. Só que dessa vez ele voltou pela porta da varanda que a gente tinha lá no apartamento, né? Nesse apartamento que a gente morava, a dona fez um puxadinho, né, na parte da sala. Daí botou aquelas portas de correr, a varanda, né? Assim, um espaçozinho tipo uma varanda. E botou um portão que dava acesso também pra rua. Daí nisso ele ficou ali, né? E ele tava como se estivesse segurando alguma coisa assim, né? E daí, como tava escuro, a gente achou que poderia ser uma arma. A gente começou a pedir ajuda novamente. Todo mundo saiu correndo. Depois correu pro hall do apartamento. Daí o vizinho que morava no segundo, acho que era o segundo andar, ou era o primeiro, eles tinham uma pitbull, né, que era a Meg, ela era muito fofinha. E aí ele desceu, né? Isso depois que o cara tinha corrido de novo. Aí ele desceu com a Meg, foi no lado de fora pra ver se achava ele ali pela frente, né? Mas não achou ali bem pertinho do prédio, não achou. Daí nisso a gente ligou novamente pra polícia. Eu acho que já era mais ou menos umas 3h pouca da manhã. Falaram novamente que iam mandar uma viatura e que a viatura ainda não tinha chego porque não tinha viatura. Estavam tentando arrumar alguma viatura que tivesse ali por perto. Daí nisso a gente ficou esperando. Dessa vez ficou todo mundo esperando no hall do apartamento, né? Porque todo mundo tava assustado. E aí, beleza, eu acho que quando foi umas 4h pouca, mais ou menos, a viatura chegou. Eu lembro que já não tava mais tão escuro, mas também não tava tão de dia. Fizeram a ronda, não acharam o cara. Daí todo mundo voltou, né, pros apartamentos. Eu, Marquinhos e o primo dele, eu lembro que a gente não conseguiu dormir, né? A gente virou o dia. E
depois que amanheceu, né, que já tava de dia mesmo, a gente começou a procurar apartamento para poder sair dali. Demorou ainda uns 3 dias para poder a gente se mudar e a gente não tava conseguindo dormir à noite. A gente dormia um pouco de dia, mas à noite a gente ficava virado, a gente não conseguia dormir. Eu fiquei com, não sei, acho que foi meio que um trauma por um tempo, mas eu não conseguia chegar perto de uma janela, principalmente à noite. Quando eu ia passar pela sala, né, para poder ir na cozinha, eu passava meio que correndo à noite por causa que eu ficava com medo dele aparecer, né, do cara aparecer. Eu não lembro direito da fisionomia dele, mas eu lembro que ele tava com a blusa do Brasil. Com esse problema da janela, né, porque porta não foi tanto mais, mas eu fiquei com isso da janela por muito tempo ainda. Aí acabou que eu fiquei um tempo sem postar. Acho que foram uns 6 meses sem postar nada aqui no canal. É por conta disso, né, que eu fiquei meio atordoadazinha. Nisso a gente alugou um apartamento que ele era 4º andar, condomínio fechado. E mesmo assim eu não conseguia ficar perto da janela. Eu ficava olhando pra janela o tempo todo com medo de alguém aparecer, né, e tentar fazer aquilo de novo. Toda vez que o Marquinhos pedia o favor de eu fechar a janela, gente, eu ficava literalmente me tremendo por dentro, né? Cheguei até a ficar com um pouco de medo de ter que ir no médico, fazer negócio de psicólogo, tomar remédio, essas coisas assim, mas graças a Deus eu não precisei. E nisso eu tava me sentindo muito mal, porque eu não tava conseguindo gravar vídeo, não tava conseguindo postar vídeo e eu tava me sentindo mal por essa situação de eu não conseguir chegar perto da janela, eu não tava conseguindo aproveitar nada, né? E fora que o apartamento era maravilhoso, mas eu ficava o tempo todo naquilo de medo de alguém aparecer na janela. Mas, poxa, era 4º andar. Seria um Homem-Aranha pra poder subir na janela. Decidi voltar, né, a gravar vídeo e tudo mais. Isso foi uma das coisas que me ajudou muito a tirar essas coisas da cabeça, sabe? O canal me ajuda muito. Não só nisso, né, que ele me ajudou, mas também em questionamento de timidez e tudo mais. E é uma coisa que eu me sinto bem fazendo. Essa foi a história. Se não fosse por alguns amigos e principalmente o Marquinhos e o canal, eu acho que eu estaria com esse trauma até hoje. Hoje em dia eu fecho a janela normal, chego perto da janela normal, tá? E foi isso, gente, que aconteceu, né? Essa... Não vou dizer linda história, porque de lindo não tem nada, né? Mas foi uma história que marcou bastante, né? E querendo ou não, você viu também um pouquinho do exemplo. Não foi uma história feliz, mas foi uma história que acabou feliz, né? Que todo mundo ficou bem, ninguém se machucou, graças a Deus. E eu tenho certeza que aquela chuva não foi por nada, foi Deus mandando para poder tentar fechar aquela janela para poder perceber que tem alguém estranho ali. Então, de alguma forma, Deus sempre tenta proteger a gente, né? Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, tá? Se você tem alguma história, comenta aí um pouquinho, né? Um resumo aí nos comentários que eu vou adorar saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? Deixar aquele like, compartilhar com os amigos e ativar o sininho de notificações para poder não perder os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!